Abra sua Bíblia comigo aí. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Josué, no capítulo 1. Louvado seja Deus. Josué, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor, Pai, por mais esta noite, mais este domingo que nós nos reunimos na presença do Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua palavra, a tua revelação, a palavra rema do teu Espírito em nós, ó Pai. Como nós precisamos de ti, Senhor. Como nós carecemos da tua direção em nossa vida nessa terra de trevas, nessa terra de luta, Pai, de controvérsia. Mas sabemos que o teu Espírito habita em nós e por ele estamos sendo, ó Pai, conduzidos de pé a cada dia, Senhor. Fala conosco, pois o nosso espírito anseia pela tua palavra, em nome de Jesus. Jesus está no Getsemane, e lá no Getsemane, não tem nada a ver que está aqui, né? O louco, o pastor já está falando de Getsemane. Acabei de ler Josué. Jesus está no Getsemane, e lá no Getsemane ele vai orar quando ele volta a terceira vez. 3 horas depois, ele foi uma vez, voltou, foi outra, voltou, e foi outra e voltou. E às 3 horas os discípulos estavam dormindo. Jesus 3 horas orando e os discípulos 3 horas dormindo. E todas as vezes que Jesus chega, Jesus vai despertá-los do sono. Na última vez Jesus diz assim: basta, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, todo crente sabe disso, não sabe? Essa carne sua aí, essa carne minha que é tão maligna, irmão, ela é tão fraca, ela é tão maldosa, ela nos inclina para o mal. Mas o Espírito que veio do céu, que foi soprado pelo próprio Senhor, ele deseja pelo céu, ele nunca vai desejar pela terra. O meu espírito e o seu nunca vai nos levar ao pecado, a pecar. A nossa carne e a nossa alma, sim. Pergunta: nesse mês todo que nós passamos aí, estamos aqui de novo, fazemos referencial de mês porque estamos diante da mesa do Senhor novamente, mais um mês. Nesse mês todo que nós passamos, quem nós alimentamos mais? Nós alimentamos mais a nossa carne ou mais o nosso espírito? Pense nisso aí. E com base nisso eu quero falar aqui para você o que o Senhor tem falado conosco nesse dia. Porque Josué, em um momento da sua vida, quando Moisés morre, e ele tem uma incumbência de levar o seu povo à terra prometida, eu quero trazer essa palavra bem prática para mim e para você hoje. Quero aplicar isso aqui bem direto nas nossas vidas hoje, nas nossas vidas. Quero colocar você no lugar de Josué aqui, eu no lugar de Josué. A responsabilidade caiu no colo de Josué quando Moisés morre. Josué não pensava e não esperava isso. Não só a responsabilidade de direcionar um povo, bem como de levar esse povo para uma terra que Deus havia prometido. Vamos trazer isso para o nosso contexto atual. Isso aqui aconteceu há mais de 1.200 anos, entre 1.200 e 400 anos antes de Jesus. Se formos colocar daqui, mais de 3.000 anos atrás, que foi escrito na Bíblia isso. Josué recebeu uma incumbência de levar o seu povo para a terra prometida. Estava sobre ele esta incumbência, este peso, esta responsabilidade. Irmão, olha para você hoje, você está dentro da igreja. Olha para você hoje, olha para a sua casa hoje. A nossa responsabilidade de levar a nossa casa para a terra da promessa é sua responsabilidade,
é minha responsabilidade como filho de Deus. Amém? De mostrar Cristo para nossa casa, de mostrar Cristo para nossa família, de mostrar quem nós somos em Deus, assim como Josué foi levantado por Deus e recebeu uma incumbência. Só que Deus não deu só para ele uma incumbência e disse: vai você mesmo, se vira, dá os seus pulos. Não, quando Deus chamou Josué, Deus o capacitou, Deus o levantou, Deus o instruiu e o direcionou para esse propósito. E é por isso que nós estamos aqui, irmão, dia após dia, recebendo palavra de Deus, recebendo direção de Deus, recebendo unção de Deus, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ser igreja é entender o propósito que nós temos como ser humano na terra. Ser filho de Deus é entender por que nós viemos e por que nós estamos aqui. Não estamos gastando nossa vida na carne, nesse mundo. Nós entendemos para que nós somos chamados e o que é que nós temos que fazer. Por isso a pergunta, nesse mês todo que se passou, mais um mês da ceia, quem nós alimentamos mais esses dias que se passaram aí, 30 dias? Alimentamos mais a nossa carne ou alimentamos mais o nosso espírito? Fica a pergunta. Será que Deus teve mais abertura e vazão em nós? Ou será que nós demos mais abertura e vazão para nós mesmos e os nossos desejos carnais? Quando Deus chama Josué, Deus vai falar algumas palavras significativas para ele que nós lemos nesse texto aqui, de forma tão poderosa. Deus diz para ele: esforça-te, tem bom ânimo. Há duas coisas poderosas aqui, irmão. Quando Deus fala esforça-te, eu quero entender que esse esforço, além da força normal, esse esforço que considerado aqui pela palavra de Deus como uma força interior, falando de uma ação corajosa, que vai partir da minha atitude, da sua atitude, no viver cristão. Deus fala esforça-te, e depois Deus diz assim, tem bom ânimo. Você percebe que há duas coisas. Primeiro, o esforço humano. Eu preciso me levantar, eu preciso ir avante, sacudir a poeira e caminhar no propósito de Deus. Isso faz parte da minha humanidade. Eu preciso me esforçar. Muitas vezes tirar força de onde não tem. A Bíblia não diz isso? Diga ao fraco, eu sou forte. Só que Deus não diz só isso. Deus diz, esforça-te e tenha bom ânimo. Há dois aspectos aqui. O ânimo, quando ele fala do ânimo, ele vai falar de uma disposição espiritual. O ânimo fala da alma, o ânimo fala do espírito. Primeiro, o esforço é no âmbito físico, de eu me levantar. Josué não estava prostrado? Está com a Bíblia aberta aí? Se não está, abre de novo Josué capítulo 1. Versículo 1, Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, e passa este Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o que Deus diz. Deus vai a Josué, ele está prostrado, verso 2, e Deus diz: levanta-te, pois agora, passa esse Jordão. Se você conhecer a geografia de Israel, ou da terra de Canaã, nós vamos ter o rio Jordão, que vai dividir a terra de Canaã para o deserto da Arábia. O rio Jordão, que nasce lá na montanha de Hermon, lá em cima no Líbano, ele corta toda a terra da promessa, e ele deságua no Mar Morto. O rio Jordão é a divisa da terra da promessa. Josué estava de cá, na região do deserto, no deserto da Arábia. Ele não tinha atravessado ainda, cruzado o rio Jordão, para entrar na terra prometida. Ele estava prostrado ainda, desanimado por conta de circunstâncias. E Deus vai a ele e diz para ele: levanta-te, pois agora, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais que lhes daria. Então Josué se levanta com base na voz de Deus, e Deus diz para ele, como nós lemos: esforça-te, tem bom ânimo. O esforço, querido, sempre vai ser da nossa parte. Sempre vai ser da nossa parte. Sempre vai ter situações do lado de fora, física, que vai tentar nos impedir a viver o propósito de Deus. Sempre vai ter situações do lado de fora, seja problemas particulares, sejam problemas com pessoas, sejam problemas conosco mesmo,
com as nossas limitações, que vão tentar nos impedir de nos levantar e seguir o propósito de Deus. Por isso que Deus diz para ele: esforça-te. E tem mais coisa, esse esforço aí é porque tem muita coisa pela frente que vai acontecer, e você precisa exercer força diante das circunstâncias, para chegar no objetivo que eu tenho para você. Deus estava dizendo para ele. E quando Deus diz para ele: tenha bom ânimo, Ele está falando da parte espiritual, porque não é na alma, irmão, que nós desanimamos muitas vezes, não é na vida espiritual que muitas vezes nós desfalecemos, desanimamos, esfriamos espiritualmente, muitas vezes não temos mais ânimo de fazer aquilo que Deus mandou, muitas vezes não temos ânimo nem de ir para a igreja ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de pregar, de anunciar o evangelho àquele que não conhece. O ânimo fala da vida espiritual, e Deus vai tratar nos dois lugares com Josué. Josué está prostrado, cansado, desanimado, sem perspectiva, e Deus vem a ele e diz: levanta-te, pois, agora. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Eu não sei qual é o lugar que você se prostrou em algum momento na sua vida, mas Deus está falando nessa noite que você precisa se levantar desse ambiente, desse lugar, porque há um grande propósito pela frente a ser seguido, e você não pode ficar nesse lugar, lamentando, murmurando, reclamando, sentada aí, dizendo que Deus não é com você. Aleluia! Deus está confiando a mim e a você um grande propósito, irmão, uma grande obra. Quantas pessoas já se levantaram por causa da minha vida na presença de Deus? Quantas pessoas já se levantaram através da sua vida por causa da presença de Deus? Quantas pessoas Josué levou para a terra da promessa por causa da sua obediência ao Senhor, em não ficar prostrado, desanimado, mas ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer? E se nós ficarmos ouvindo, irmão, a nossa carne, nós não vamos fazer nada. Se nós ficarmos ouvindo as pessoas ao nosso redor com desânimo, com descrença, não vamos fazer nada. Se nós dermos vazão só para as coisas naturais, nós não vamos viver nada de Deus. Ou nós entramos de cabeça naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ou nós vamos ficar para trás. Qual é o lugar que eu e você queremos? Qual é o propósito que nós queremos seguir? Deus chamou Josué para um grande propósito e disse para ele: esforça-te. O esforço vai falar dessa parte interior, essa ação corajosa. E Deus diz: tem bom ânimo, ser valente, decidido. Isso está ligado à disposição espiritual, como eu falei. Irmão, a disposição espiritual, dobrar o joelho e orar, consagrar a nossa vida, ler a palavra, se encher da palavra, ter foco no propósito de Deus. Por que você vê muitos crentes desanimando, irmão? Por que você vê muitos crentes derrotados, infelizmente, hoje? Porque começa e não continua. Começa e para no meio do caminho. Começa, dá um passo para frente e 2 passos para trás. Observe o texto comigo, deixa a sua Bíblia aberta aí, versículo 6. Josué 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Há uma promessa de Deus, e também há uma ordem de Deus para Josué nesse momento. Depois Deus diz: então somente esforça-te. De novo, mais uma vez Deus diz: e tem muito bom ânimo, de novo bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quando falamos de lei, irmão, falamos da palavra. Deus está falando para Josué a respeito da palavra. O próprio Deus está falando. Sabe o que Deus está falando aqui? Ô Josué, eu dei uma palavra para Moisés, lembra? Lembra que lá no Monte Sinai, eu escrevi na pedra a minha lei? E Moisés desceu do monte com as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Eu dei uma lei para Moisés, lembra? Você precisa observar essa lei que eu entreguei para Moisés, agora está com você. Você precisa observar essa lei. E ele disse, o próprio Deus dizendo: dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmão, nós estamos numa guerra na nossa nação aí.
uma guerra ideológica, está vendo? Que nós estamos passando hoje no Brasil, uma guerra ideológica de direita e esquerda, por ideologias, questões políticas, envolvimento com questões religiosas. Mas quando eu olho para a pureza da palavra, Deus está falando assim: eu e você devemos seguir o conselho de Deus, a palavra de Deus, e não olhar para a direita e nem olhar para a esquerda, mas olhar para a palavra do Senhor. O nosso caminho é para frente, o nosso caminho é de prudência e nos conduzir no propósito de Deus. Tem gente, irmão, militando por causa perdida, tem gente militando por ideologias que não levam a lugar nenhum, brigando por causas de coisas humanas, sendo que Deus está falando para mim e para você: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, para que prudentemente você se conduzas. Às vezes nós paramos olhando para a direita. O que está acontecendo com a direita? Eu quero saber de direita, irmão. Não, mas a esquerda é feroz. O que eu quero saber de esquerda? Eu quero saber daquilo que Deus tem para mim, o propósito que Ele tem para mim. Irmão, entra direita, entra esquerda, entra político A, político B. A gente vê a situação do nosso país, mas eu e você, sim, eu não estou negando a situação, eu não estou falando que nós não devemos nos preocupar com a nossa cidadania. Quero que você entenda o seguinte, irmão: se o céu não governar a sua vida, não vai ser presidente, prefeito, deputado que vai governar. Se não for o céu que governa a sua vida, irmão, já era. Tem gente que fica na expectativa das coisas da terra. Eu não estou negando as coisas da terra. Eu estou falando para você que o governo na minha vida e na sua vida tem que ser um governo divino, da parte do Senhor. Irmão, estamos vivendo um tempo de crise, não estamos? Nós não negamos o momento. Não negamos. O momento de crise, até no mercado hoje, a dificuldade, a luta por conta do cenário que nós estamos vivendo. Mas deixa eu falar para você: se você é um servo fiel, uma serva fiel, que está no propósito, irmão, mesmo no tempo de crise, Deus não deixa faltar na tua mesa, não deixa de colocar nos teus celeiros, Deus não deixa de prover na sua casa, porque a nossa vida não é governada pela nossa força, e nem por A ou por B ou por C, ou por direita ou por esquerda, ou por circunstância, mas é pela palavra de Deus. Deus estava dizendo: Josué, olha por onde você vai se conduzir, observe a minha palavra. Observe a minha palavra, observe a minha palavra, guarda a minha palavra, que você vai ser prudente, você vai saber se conduzir com verdade, com justiça, com amor, com fé, você não vai se perder no meio do caminho. Quantas pessoas perdidas, irmãos, por aí, e Deus falando com a sua igreja: observe a minha palavra. Deus continua dizendo, além de dizer: esforça-te e tem bom ânimo, então somente esforça-te e tem bom ânimo. Verso 8 ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus diz: tenha cuidado de fazer conforme toda a lei. Irmão, como que a palavra de Deus é rica? Deus assim: tenha cuidado de fazer conforme toda a lei. Fazer, praticar, viver aquilo que Deus falou. Viver. Aí depois Deus diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca, que as tuas palavras e as tuas declarações sejam as declarações da palavra de Deus. Irmão, quando você conversa com um servo de Deus, com a serva de Deus que está na presença, o que sai da boca desse homem, dessa mulher? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus está dizendo para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Por que não vai se apartar da minha boca? As minhas declarações serão a palavra, porque eu medito nela de dia e de noite. Meditar, irmão, na palavra do Senhor. Olha só o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Meditar na palavra do Senhor é você guardar todo o conselho de Deus no seu espírito. Existe um conceito filosófico aí da meditação aí, na yoga, nas filosofias, de você esvaziar sua mente, né? Você vai lá, faz aquela posição de cruzar as pernas, cruza os braços e fica lá com o olho fechado. Fica lá esvaziando a mente, né? Esvaziando a mente. Você já fez isso, irmão? Para de bobeira, irmão. Para com essas coisas. Meditar que a palavra está falando é você guardar a palavra na sua mente. É você colocar a palavra dentro. Mente vazia, oficina do diabo, irmão. Mas quando você pega a palavra e você guarda na sua mente,
Você tem todo o arsenal divino dentro de você. Nem diabo, nem homem, nem circunstância, nem gigante, nem problema, nem prova, nem luta, nem tentação vai derrubar você. Jesus foi tentado, e Jesus foi tentado ainda. O tentador veio com a palavra e Jesus rebateu a tentação com a palavra, porque ele estava cheio da palavra. A sua mente não estava vazia, a sua mente estava capacitada pela palavra. O que Deus está falando para Josué: medita na lei, medita na palavra de dia e de noite, e que a tua boca verbalize a palavra do Senhor, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. De novo para a prática. Não adianta nada, irmão, eu e você virmos aqui domingo a domingo, quinta a quinta, ouvirmos a palavra do Senhor e não praticarmos, não colocarmos em prática. Não vai virar nada. O diabo vai zombar e vai procurar ocasião para humilhar. Por isso que Deus está falando: tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Olha o que Deus diz no verso 8: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. O bem sucedido aqui, no nosso contexto atual, é sucesso. Você vai ter sucesso. Farás prosperar o teu caminho. A palavra de Deus me prospera. Primeiro me prospera por dentro. Ela ilumina a minha mente, os meus sentidos espirituais. Essa riqueza indizível, essa riqueza que me leva a galgar posições no mundo espiritual, essa riqueza que faz eu e você diferente das pessoas comuns, porque nós estamos diante da luz da verdade, da palavra do Senhor. Deus disse: Josué, medita nela de dia e de noite. Aí o verso 9, Deus vai dizer assim: eu não te mandei? De novo, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora Deus termina dizendo assim: não foi eu que mandei você? Eu não dei uma ordem para você? Será que nós estamos aqui por acaso, irmão? A responsabilidade que eu tenho com a minha casa, a responsabilidade, já são 23 anos, até perdi as contas já. A responsabilidade diante do evangelho, das pessoas que nos conhecem, da nossa família, dos vizinhos, desta igreja, da sociedade. A responsabilidade de saber que nós estamos indo para o céu e estamos levando pessoas para esse lugar. Isso não pode mudar. As pessoas estão olhando, a família está olhando, e tem muita gente se espelhando, e tem muita gente preparando e se organizando para tomar uma decisão por causa de mim e por causa de você. Tem muita gente já olhando para a sua vida e tendo desgosto da sua própria vida, falando assim: essa vida realmente não vale nada, eu preciso fazer como ele, como ela está fazendo, e colocar a minha vida diante do Senhor. E aí eu e você precisamos marcar o passo, irmão. Estamos na marcha todos os dias. Aí Deus diz para Josué no versículo 9: não te mandei eu, é uma ordem, Josué. Se levanta e vai, esforça-te e tem bom ânimo. De novo, você vai ter que empregar força, você vai ter que ter ânimo. Tem dia que não tem ânimo, tem dia que não tem força, tem dia que não tem graça, tem dia que eu não quero, tem dia que o meu corpo não quer, tem dia que o meu espírito também não quer, a alma não quer, mas eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar. Tem dia que não dá vontade, tem dia que eu não tenho interesse, mas eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer essas barreiras que se levantam. Aleluia. Por isso que Deus diz: ponha esforço, te esforça, te levanta, para de reclamar, te levanta, te esforça, tenha ânimo. Irmão, tem dia, eu já falei para você, tem dia que não dá vontade de orar. Você acha que a vontade de orar, todo dia dá aquela vontade, aquele desejo, aquele fogo ardente de orar? Você acha que dá? A carne não quer, irmão. Mas desde quando eu e você vamos fazer a vontade da carne? Não dá vontade de orar? Bota o joelho no chão e larga esse joelho no chão e deixa lá, até a tua carne começar a gemer e a tua alma começar a sair para fora, e o Espírito clamar por Deus. Tem dia que a gente levanta às 5 horas da manhã, irmão, com esse tempo gostoso que está. Porque assim, quando está o calor é uma crise.
Agora o tempo está. A coberta te abraça assim e fala assim: fica mais um pouquinho. Eu falo: não, eu preciso levantar. A coberta fala: fica. Está tão quentinho. Eu falo: está repreendido, coberta. Eu te repreendo em nome de Jesus. Aí já levanta, irmão. É uma crise. Mas e aí? Quem vai vencer? Você ou a coberta, irmão? Deus disse para Josué: não te mandei eu de novo, esforça-te e tem bom ânimo, não temas. Olha o que Deus vai dizer no final, irmão. Circunstâncias tem, irmão, lutas tem, provas tem, perseguições tem. Quantas perseguições já passamos? Quantas crises já passamos? Quantas dificuldades já passamos? Sabe que olhar para o outro dia, irmão, não ter uma perspectiva. Quantas vezes eu vivi assim com a minha casa? Crente, servo de Deus. Deus nos ensinando a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A gente não quer, irmão. A gente se desespera pelo amanhã. E Deus diz: vive hoje, eu preparei hoje para você o presente. O dia de hoje é um presente. É um presente, não é, irmão? Passado, presente, futuro. O dia de hoje é um presente. Viva hoje. E quantas vezes a gente se desesperou? Por quê? Porque nessa caminhada, irmão, vai ter momentos de crise, sim. Por isso que Deus disse para ele: não temas, Josué. Não temas. O que Josué ia enfrentar, irmão? Quando Josué cruzasse o Jordão, quando ele saísse do deserto da Arábia e cruzasse o Jordão, a Cisjordânia, quando ele entrasse em Canaã, ele ia encontrar cidades fortificadas, gigantes, inimigos, uma multidão de nações pagãs e furiosas que eles deveriam enfrentar. Mas Deus disse para ele: Josué, não temas, esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes. Olha o que o próprio Deus diz: não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vai ter momento de medo, irmão, vai ter momento de espanto, vai ter momento de luta, de dificuldade, vai ter momento de desavença. Mas Deus falou, não falou? Não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo, o Senhor disse. Irmão, se isso não bastar para mim, não bastar para você, Deus dizer assim: eu sou contigo, o que vai bastar, irmão? Será que as circunstâncias e provas que nós vivemos, elas são maiores do que essa palavra? Elas são maiores do que essa voz do próprio Deus dizendo? Deus disse para Josué: Josué, pode ir. Irmão, e Josué foi com uma confiança tão inabalável na voz de Deus, que ele não titubeou e não duvidou naquilo que Deus mandou ele fazer, irmão. Destruíram Jericó, a primeira cidade, lembra? Fortificada, uma muralha intransponível. Derrubaram a primeira cidade só com a força da adoração, sem usar armas, sem usar a força do braço, só rodeando e adorando o Senhor, só rodeando e celebrando o Senhor por 7 dias. No 7º dia deram 7 voltas e gritaram, adoraram e tocaram as trombetas. Aquela muralha foi ao chão. Quando eu e você obedecemos o Senhor, irmão, mesmo diante da crise, do espanto, do medo, da prova, mas eu sei que o Senhor é comigo. Diga aí, bata no seu peito: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E se eu tenho essa convicção, irmão, nenhuma circunstância, nem muralha, nem gigante, nem barreira, nem inimigo, porque Deus é comigo e Deus é com você. Aleluia, louvado seja Deus. Deus disse: não temas, eu sou contigo. O medo muitas vezes nos paralisa, irmão, porque o medo, ele gera incerteza, insegurança. E Deus, ele sabe tratar na nossa alma e no nosso espírito. Deus já fala por antecipação: é o seguinte, meu filho, vai ter problema aí na frente, vai ter inimigos aí na frente, vai ter luta, vai ter prova, vai ter muralhas, vai ter gigante, mas tem um detalhe: vai ter tudo isso aí na frente. Tem um detalhe: eu vou estar junto com você, eu vou estar na frente, eu vou estar juntinho com você. Aleluia. Então Josué falou assim: eu creio, irmão, não está na Bíblia, pode vir, venha o que vier, o Senhor está comigo.
Venha o que vier, o Senhor está comigo, tudo vai cair por terra, tudo vai cair por terra. Irmão, que convicção é essa que eu e você temos que ter? A confiança no Senhor, naquilo que Ele disse na sua palavra. Hoje nós temos o Consolador que está conosco todos os dias. O esforço que é requerido de nós, irmão, a Bíblia diz: espera no Senhor, Salmo 27:14. Anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Como eu disse, estamos esperando aonde? Estamos esperando no Senhor. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Muitas vezes, irmão, há uma crise aqui, ó. Há uma crise, coração e razão. Eu sei que coração aqui, a parte física, é só para exemplificar a alma. Não é aqui no coração que você sente, irmão. Aqui é a parte orgânica, física. Mas quando a gente fala de alma, a gente sempre refere ao coração. Há uma parte imaterial nossa que está ligada ao espírito, os sentidos, os desejos. Por isso que ele diz: confia no Senhor de toda a tua alma. Coloque a tua alma na confiança de Deus, na confiança do Senhor, e não te estribes no teu próprio entendimento, na tua razão, no teu conhecimento, das coisas que você pensa, que você acha, que você sabe. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Quando ele diz esforça-te para permanecer em obediência, Deus está falando muita coisa. Quando Deus fala para Josué se esforçar e ter ânimo, é para várias coisas. Além de saber que vai enfrentar muitas coisas na caminhada, Ele está dizendo: esforça-te para você continuar na palavra. Cutuca aí seu irmão, fala assim: esforça-te para continuar na palavra. Continua na palavra. Diga para você mesmo: esforça-te para continuar na palavra. Por isso Deus diz: esforça-te para você estar na palavra. Esforça-te para você declarar a palavra. Esforça-te para você viver a palavra. Esforça-te. Agora, o texto de 2 Timóteo 2,11 diz assim: Paulo dentro da cadeia, irmão. Olha o cenário. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Poucas horas, semana, Paulo ia perder a sua cabeça em Roma. Ele está preso. Ele vai escrever uma carta para Timóteo, seu filho na fé. O que Paulo diz? Tu, pois, meu filho, esforça-te na graça que há em Cristo Jesus. Esforça-te na graça que há em Cristo Jesus. O que é a graça de Jesus? A graça de Jesus, irmão, é toda a condição que eu e você temos, toda a condição que nós precisamos para estar de pé. A graça de Deus, a graça de Cristo nos dá toda a condição. Quando Paulo também escreve para os Filipenses, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a graça. Eu posso sim, mas eu posso em Jesus. Eu posso em Jesus, eu posso nesta graça poderosa. Eu posso nele. O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 12 a 13, diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e joelhos vacilantes, e fazeis veredas diretas. Deixa eu dar um exemplo para você. Jó, lembra de Jó? Nós conhecemos essa história de Jó. Mas Jó passa por um cenário terrível na sua vida. Deus permite. Ele fica lá se coçando com um caquinho de telha que sobrou da sua casa, que caiu. A casa do Jó caiu, irmão. Os filhos morreram, o gado morreu, a mulher estava um pouco contra ele. Tudo caiu na vida de Jó. A casa, a saúde caiu. Mas deixa eu falar para você, irmão, Jó não caiu. Tudo caiu ao seu redor, mas Jó não caiu. Ele continuou firme. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento por conta da crise que estava passando. Ele falou: Deus me leva. Mas a Bíblia diz que Jó não amaldiçoou a Deus com as suas palavras. Ele disse: nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tomou. Tudo caiu ao seu redor, mas ele não caiu da presença do Senhor. Ele continuou firme. E aí, nas suas circunstâncias, porque nós somos seres humanos, Jó era um ser humano, irmão, tinha suas debilidades, as suas fraquezas. Ele começa a reclamar. Ele começa a reclamar, não de Deus, ele começa a reclamar dele mesmo,
da situação que ele está passando. Aí essa palavra dos Hebreus, e mesmo lá no texto de Jó, no capítulo 4, Jó vai ouvir uma palavra como essa: não era você, Jó, não era você que levantava aqueles que estavam caídos? Não era você, Jó, que ajudava o necessitado? Não era você, Jó, que dava conselho para aquele que não tinha conselho? Não era você, Jó, que ajudava todas as pessoas que chegavam perto de você? Não era você, Jó? Porque é assim, irmão, quando o justo começa a reclamar, não cai da presença de Deus, mas quando ele começa a olhar ao seu redor e criticar algumas coisas, Deus levanta a pessoa para dizer assim: não era você aquela mulher que aconselhava? Não era você aquela mulher que ajudava? Não era você aquele homem que levantava aquele que estava caído com os joelhos tremendo? Não era você que ajudava os dos joelhos vacilantes? Não era você que dava comida, que apoiava, que ajudava? Deus estava recobrando os sentidos espirituais de Jó e dizendo para ele: você não é assim. Eu tenho um propósito pela sua vida. Às vezes você só esqueceu. Às vezes você só esqueceu do que eu tenho com você. É por isso que Deus nos lembra, irmão. Faz questão de nos lembrar. Nós estamos, irmão, diante de uma graça tão poderosa. O mesmo Paulo escreve para Timóteo no capítulo 1, versículo 7: Deus não nos deu o espírito de covardes, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito de Deus que habita em nós é um espírito de poder, de amor e de moderação. Também Efésios 6,10 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nesse lugar que nós encontramos a força e a restauração para a nossa vida. Amém? Vou perguntar de novo: o que nós alimentamos mais? Nós alimentamos mais o nosso espírito ou alimentamos mais a nossa carne? Pense nisso, irmão. Tem gente do seu lado, bem pertinho de você, olhando para você. Vamos ver se é crente mesmo. Disse que é crente, que vai na igreja. Vamos ver se é. O fato de eu e você virmos aqui dentro, irmão, não diz nada. Como assim, pastor? Não diz nada. As pessoas podem nos ver aqui, irmão. Qualquer um pode entrar aqui. Mas as pessoas querem ver eu e você lá. Lá. Partindo da sua casa para fora. É nesse lugar que nós nos colocamos. Aí lembramos do que Deus falou para Josué: você precisa se esforçar. Ah, mas está difícil, pastor, está uma luta, está uma prova. Esforça-te. Ah, mas não está dando. Eu que sei a cruz que eu estou carregando. Esforça-te. Ah, mas está uma prova, estou passando por uma tentação. Esforça-te. Esforça-te, porque tem gente esperando em você, irmão. Mas assim, pastor, não tem que esperar em Deus? Sim, eu e você esperamos, mas tem gente que não tem. Vai olhar para quem? Vai olhar para mim e para você. Porque está falando assim: ele tem alguma coisa diferente, ela tem alguma coisa, eu vou continuar olhando para ele. Até aquela pessoa mudar, irmão. Por isso que eu e você devemos marcar a nossa posição e não arredar um passo daquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Não arredar um passo, irmão. Não arredar um passo. Viver no propósito do Senhor. Tem muita gente, irmão, tem muita gente perecendo ao nosso redor. Continue se esforçando. Continue com o teu ânimo pronto na presença do Senhor. Continue na palavra, irmão. Não deixe que nada tire isso de você. Nada. A tendência é, se nós não nos focarmos, a tendência é nós irmos nos esfriando. Irmos nos esfriando. Se você não ora, se você não lê a palavra, se você não cultua, se você não tem comunhão com os irmãos, se você não tem compromisso de fato com a igreja, com Deus, se você não é fiel com Deus nos seus propósitos e princípios, se você não caminha no propósito, a tendência é que você se enfraqueça e que você se desvie. Por isso que Deus todos os dias nos leva e nos chama a atenção, para que nós venhamos nos despertar do sono espiritual. Por isso que o Senhor está falando para você: esforça-te. E pode ser que você entrou aqui já reclamando nessa noite, né? E falando: Deus, fala comigo.
Tome, irmão, Deus está falando com você. Minha irmã, Deus está falando com você. Você está reclamando lá do seu marido, é? Ah, você está reclamando dele? Esforça-te. Ah, você está reclamando do seu filho, ou filha, ou esposa, ou do seu chefe? Esforça-te. Deus está olhando para o seu esforço, irmão. E a recompensa, a resposta vai vir do Senhor. Deixa eu ler esse último texto para você. Abra sua Bíblia aí. Deixa eu mostrar para você que é bíblico. Mateus capítulo 6. Quando Jesus nos ensina algo precioso. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, aí Jesus está falando aqui direto com os discípulos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Olha aí o que Jesus disse. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, você e ele, e o teu pai que está em oculto, teu pai que vê secretamente te recompensará. Irmão, você já parou para prestar atenção no que Jesus está falando? O teu pai que está em oculto, o teu pai que te vê. Não está errado não? Não é o teu pai que te ouve? Está certo aí na sua Bíblia, irmão? Está o teu pai que te vê? Todas as Bíblias estão assim? É claro que está certo, irmão. É claro que está certo. É o teu pai que te vê mesmo. Porque ele só vai te ver se você for, se você estiver lá. Porque ele me ouve em qualquer lugar, irmão, em qualquer hora. Mas quando eu me retiro para o propósito dele, ele está de olho em mim. É claro que ele está ouvindo. O que ele diz aí? O teu pai que te vê secretamente te recompensará. E Jesus vai dizer ainda que ele te recompensará publicamente. O que você faz no oculto com ele, ele recompensa você publicamente. Aleluia. Isso é dádiva, irmão, isso é dádiva. Compromisso com o Senhor, com a sua intimidade. A palavra é nessa noite: esforça-te e tem bom ânimo. É para o seu físico e para o seu espírito nessa noite. Físico, se esforça. Não importa, se esforça. Não importa, se esforça. Não importa. Não reclame, não murmure, se esforça. E o ânimo fala da vida espiritual. Sim, esforça-te. O teu joelho tem que se dobrar para o teu espírito clamar. Se você não se esforça no físico, o espírito vai ficar em decadência. Por isso tem muita gente assim, irmão. Deus fala para se esforçar, a pessoa se esmorece. Então se esforça para que o teu espírito rasgue os céus e acesse